Fala, meus filhotes, professor Kevin aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre bioquímica, continuar essa nossa ideia, falando especificamente hoje sobre lipídios, tá? Então toda vez que a gente pensa sobre lipídio nada mais é do que as gorduras do nosso corpo. Então toda vez que você pensar em gordura, óleos, você vai lembrar que tudo isso são exemplos de lipídios, certo? A gente vai entender hoje quais são as características principais dessas moléculas e principalmente como é que classificamos essas moléculas ali dentro da biologia e qual que é a função biológica de cada uma delas. Ou seja, para que eu uso lipídio no meu corpo? Por que ele é tão importante? Por que eu não vivo sem ele, tá? Então isso também é bastante importante para a gente conversar no nosso dia de hoje, beleza? Então vamos embora para a nossa aulinha e hoje brincando um pouquinho com os nossos lipídios. Toda vez que a gente pensar em lipídio tem como característica geral, né? Algumas coisas são super importantes. Primeiro, todo lipídio ele é uma estrutura extremamente apolar, tá? Então toda vez que você pensar em lipídio, você vai pensar que uma das características gerais mais importantes dele é o fato dele ser apolar. Se ele é apolar, ele não gosta de água, que é uma estrutura polar, ou seja, ele é uma estrutura hidrofóbica. Isso traz algumas consequências em relação ao lipídio, certo? E dentre essas consequências é o fato da gente não conseguir circular ele tão bem para o sangue e, consequentemente, não conseguir eliminar ele tão bem pela urina, certo? Além disso, o lipídio ele funciona no teu corpo como uma importantíssima reserva energética. Toda vez que a gente falar de lipídio, tu vai perceber que ele te dá mais energia do que carboidrato de longe. Então, só para ter um parâmetro de comparação, 1 grama de lipídio ela libera mais ou menos 9 quilocalorias. Agora, quando a gente pensa em 1 grama de carboidrato, isso libera mais ou menos 4 quilocalorias, tá? Então, significa que o seu corpo, toda vez que ele processa os lipídios, ele vai processar realmente de uma maneira que é mais rentável, certo? Porém, isso tudo tem uma contrapartida, legal? Os lipídios eles são mais lentos ao serem degradados pela tua fisiologia. Ou seja, se o teu corpo precisar só do lipídio, ele vai ter que ter um metabolismo um pouquinho mais desacelerado, porque o lipídio não vai conseguir dar esse tanto de energia de uma vez só, igual o carboidrato ele dá. Então, o carboidrato a gente quebra rapidão, lipídio a gente demora um pouquinho mais. Então, por mais que ele seja mais rentável, ele também é mais demorado, tá? Tanto que uma coisa interessantíssima, quando a gente analisa essas canetas emagrecedoras, né, que viraram moda, né, hoje em dia, a gente percebe que um dos efeitos que ela vai fazer vai ser retardar um pouquinho a parte metabólica, tá? Mas Kevin, que estranho, eu estou retardando o metabolismo e ao mesmo tempo estou emagrecendo. Eu sempre ouvi falar que o metabolismo acelerado era o que emagrecia. Também, você tem duas formas de emagrecer. Ou você retarda o metabolismo, fazendo o indivíduo realmente consumir muito pouco alimento, que tira completamente a fome, e ao mesmo tempo queima muita gordura e aumenta a saciedade, mas o corpo ele fica um pouquinho mais, né, vamos dizer que letárgico em relação a isso. Ou senão eu aumento o metabolismo do cara, certo? Só que aumentar o metabolismo também tem algumas outras consequências que não são tão legais, que é o que um termogênico faz, por exemplo. Então, um termogênico ele aumenta o seu metabolismo ali para você queimar mais. Só que ao mesmo tempo ele também aumenta outras coisas ali que pode fazer com que você passe mal. Por exemplo, aumenta o teu batimento cardíaco, aumenta a tua pressão sanguínea e isso pode ser bastante danoso para a tua fisiologia, certo? Então, esse retardo do metabolismo das canetas emagrecedoras é justamente porque ao otimizar o acesso da gordura, isso faz com que justamente você tenha uma redução ali metabólica total. Então, o seu metabolismo ele tem dificuldade de responder de forma rápida a determinadas coisas, beleza? Os lipídios eles podem ser armazenados de uma maneira muito mais concentrada que os carboidratos. Então, isso também é importante em vários contextos biológicos. Então, um exemplo claro disso aí é quando a gente fala de lipídio em sementes ou lipídios em ovos, tá? Como ovo de galinha. Por que tem muito lipídio? Justamente porque o lipídio ali ele é capaz de ficar mais concentradinho. Então, com menos espaço eu guardo mais energia, o que para essas estruturas são muito importantes, beleza? A gente percebe que o ato de consumir muitos carboidratos, certo? Durante a sua alimentação, certo? E claro que a ingestão de gordura também, né, em grande quantidade faz com que a quantidade corporal de lipídio aumente, tá? Então assim, você pode aumentar a quantidade de gordura no teu corpo mesmo sem de fato consumir
a gordura diretamente, tá? Justamente porque o seu corpo ele vai convertendo ali o excesso de carboidrato ali em moléculas de gordura para guardar como reserva energética de maior prazo. Tá? Então, por isso que é tão perigoso a gente também consumir uma quantidade de carboidrato muito grande. Então, às vezes você fala, Kevin, mas eu não estou consumindo nenhuma carne gordurosa, não consumo muito óleo, nem nada disso. Mas, sei lá, mas adoro consumir doces, por exemplo, adoro consumir, né, uma grande quantidade de carboidrato. Isso também vai fazer com que você aumente o seu percentual de gordura corporal, certo? Além disso, a gente sabe que os lipídios eles são armazenados lá nos adipócitos, né, que são células de gorduras que ficam ali no seu tecido conjuntivo adiposo, perfeito? É claro que a distribuição de gordura em homens e mulheres é diferente, tá? Então a gente tem um padrão de distribuição de gordura para testosterona elevada e um padrão de distribuição de gordura para estrógeno e progesterona elevada, tá? E isso faz com que, por exemplo, os organismos que são biologicamente femininos, eles normalmente costumam acumular mais gordura nas nádegas, nas pernas, tá? Nos seios, é bem comum. Quando você pega os organismos masculinos, eles geralmente acumulam muita gordura na barriga, tá? É o principal local que acumula gordura, tá? E além disso, né, também pode ocupar um pouquinho nas mamas, perfeito? Então, essa quantidade de gordura, essa distribuição de gordura tem muito a ver com o hormônio ali sexual de cada um dos sexos biológicos, perfeito? A gordura ela tem uma atuação como isolante térmico, ou seja, ela vai fazer com que o calor ele não saia do teu corpo com grande facilidade, e aí tu vai perceber que organismos biológicos que vivem em locais muito frios normalmente tem uma grande camada de gordura, principalmente a gordura marrom, que é um tipo de gordura que produz calor, né, em maior quantidade. Isso é bem interessante porque mantém o corpo do cara aquecido, principalmente para animais homeotérmicos, como por exemplo os mamíferos e as aves, perfeito? Ele também atua na formação da membrana plasmática. O principal componente da membrana plasmática é um fosfolipídio, que é um tipo de gordura. Ele também atua como isolante elétrico, tá? Que é bastante importante. Ele também atua, né, como impulso nervoso ali, né? Então, quando a gente pensa no isolante elétrico do impulso nervoso, a gente está falando da bainha de mielina, que é justamente onde deixa o impulso ser saltatório, que o impulso fica muito mais rápido. Ele forma alguns hormônios e vitaminas, então a gente já estudou as vitaminas lipossolúveis e outros hormônios, como a gente falou aqui, testosterona, estrógeno e progesterona, são hormônios, né, que também eles têm natureza lipídica, e como a gente falou no início da nossa aula, eles são estruturas que são apolares, ou seja, eles são estruturas que são hidrofóbicas, eles não gostam de água de jeito nenhum, beleza? Hoje o nosso papel aqui é entender justamente qual tipo de gordura acontece em qual lugar. Aqui, por exemplo, aqui você tem um adipócito, tá? Então, o que é um adipócito? Adipócito é exatamente essa celulinha aqui, perfeito? O adipócito, ele tem uninucleado e polinucleado, tá? Ele é unilocular, na verdade, certo? Que só tem um lóculo de gordura, perfeito? E esse lóculo de gordura, ele pode aumentar ou pode diminuir a depender da quantidade de gordura que tem no teu corpo. Já ouviram falar daquele efeito chamado de efeito sanfona? Que é o efeito onde a pessoa emagrece, depois engorda com facilidade, emagrece, depois engorda com facilidade. Isso tem a ver com o fato dela já ter uma grande quantidade de adipócitos, o que faz justamente com que ela acabe tendo esse aumento e redução ali de gordura de forma muito rápida. Beleza? Mas vamos lá. O nosso grande papel aqui é entender como é que é cada uma das classificações dos lipídios. E para isso eu preciso que vocês lembrem de uma coisa. É claro que muito provavelmente vocês não conhecem muito ainda de química orgânica, tá? Mas quando se fala de química orgânica, tem uma reação muito importante chamada de reação de esterificação, que é a reação que forma as gorduras. Perfeito aqui? Essa reação, ela é uma reação entre um ácido carboxílico, que aqui a gente chama de ácido graxo, mais uma molécula de álcool, formando um lipídio mais uma molécula de água, certo? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o lipídio nada mais é do que um ácido graxo ou alguns ácidos graxos juntos a álcool. Então, a gente classifica geralmente os lipídios de acordo com as moléculas que o compõem. Então, por exemplo, o glicerídeo são os lipídios formados por ácido graxo e formado por um álcool específico chamado de glicerol. O glicerol ele tem 3 OHs, 3 hidroxilas. Em cada hidroxila dessa, você vai ter um ácido graxo
desse aqui se prendendo a ela. Então você usa 3 ácidos graxos para cada glicerídeo. Você vai perceber aqui, ó, 1, 2, 3 ácidos graxos. Por isso que eles também são chamados de triglicerídeos. Os triglicerídeos eles são super importantes, afinal são os tipos de gordura que estão mais presentes nos compostos biológicos como um todo. Perfeito? E ao analisar os glicerídeos, como é que a gente classifica ele? A gente vai classificar em gordura saturada e em gordura insaturada, tá? Gorduras saturadas são gorduras em que só existe ligações simples entre os carbonos do ácido graxo. Ou seja, entre esses carboninhos aqui, você vai ter aqui, ó, só uma ligação. Você vai ter uma ligação que a gente chama de ligação simples na química. Kevin, qual que é a diferença disso aqui? As estruturas da gordura com ligações simples, ela é como se fosse um pouquinho mais reta. Então, ao eu ter, né, várias gorduras, uma do ladinho da outra, né, então várias gordurinhas assim, uma do ladinho da outra, o que eu vou perceber é que essas gorduras conseguem formar estruturas que são capazes de serem mais rígidas, que são capazes de serem mais difíceis de serem quebradas, tá? E o que é o interessante disso? Uma gordura saturada, lá na temperatura ambiente, por exemplo, ela interage de uma maneira tão forte que o estado físico dela fica sólido, tá? Então, toda vez que a gente pensar numa gordura saturada, você vai pensar que ela é difícil do teu corpo separar, ou seja, se eu comer muita gordura saturada, meu corpo vai ter dificuldade de separar essa gordura, então é uma gordura que vai ficar mais presa no meu organismo, mais presa no meu vaso sanguíneo, que não é positivo, mas além disso, ela também é uma gordura que na temperatura ambiente ela fica sólida, tá? Popularmente, a gente chama ela sempre de gordura mesmo. Então aqui, ó, tu percebe que a gordura saturada aqui, ela é sólida à temperatura ambiente, perfeito? Quais são os exemplos principais? Principalmente gordura de fonte animal. Então, praticamente toda fonte animal ela é uma gordura saturada. Por isso que quando a gente pensa em manteiga, que vem lá do leite, ela é sólida. Banha de porco, sólida. As gorduras presentes na carne, como está aí na imagem, ela é sólida. Então, as gorduras de origem animal, normalmente, elas são sólidas, tá bom? E, além disso, a gente também tem óleo de coco, que aí é de uma fonte vegetal, mas ela também é o quê? Ela é uma gordura de natureza mais sólida à temperatura ambiente, perfeito? Então também uma gordura ali saturada. Quando a gente pensa em gordura saturada, evidentemente que vem uma discussão aqui na nossa vida chamada de arteriosclerose. A arteriosclerose nada mais é do que quando a gordura ela fica presa nos vasos sanguíneos. Então o que tu tem aqui é um vaso sanguíneo, certo? E esse vaso sanguíneo aqui ele tem um fluxo de sangue, perfeito? O que acontece? Quando as moléculas de gordura elas começam a ficarem presas nos vasos sanguíneos, elas ficam presas nos vasos sanguíneos e elas acabam o quê? Elas acabam aumentando ali a ocupação dela no vaso. Se eu aumento a ocupação dela no vaso, o fluxo de sangue aqui, ó, ele diminui. E se o fluxo de sangue está reduzindo, tu concorda comigo que aqui a pressão ela está elevando sobre o vaso? Isso vai fazendo com que justamente a artéria ela vá o quê? Ela vai diminuindo a flexibilidade dela, certo? E aí com isso ela fica toda enrijecida. Se ela fica enrijecida, no momento em que o fluxo sanguíneo aumenta, ela tende a não, né, expandir. E se ela não expande, ela pode estourar. Então, por exemplo, um dos grandes fatores que pode gerar ou infarto por falta de sangue na parte cardíaca, ou, por exemplo, AVC lá na parte cerebral por estouro de vasos sanguíneos, é o acúmulo de gordura nesses vasos sanguíneos. Queridos, a arteriosclerose ela é uma doença silenciosa, tá? Porque é muito aos pouquinhos, é do dia a dia. Então, a verdade é que a gente fica acumulando gordura ao longo da nossa vida inteira. E quando que a gente vai descobrir esses problemas relacionados a entupimento de artéria? Lá na fase senil. Então, por exemplo, você talvez tenha um familiar aí e esse familiar ele talvez tenha arteriosclerose, talvez tenha vasos sanguíneos entupidos. E tu vai perceber que ele descobriu isso geralmente acima dos 40 anos. A gente percebe que homens têm uma propensão maior de acumular gordura nos vasos, certo? E isso evidentemente
que acaba sendo uma doença que nos homens é bastante presente e que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Como que a gente evita isso? Diminuindo o consumo de gordura, aumentando a atividade, né, física, o que aumenta, né, a degradação da gordura dentro do seu corpo, certo? E evidentemente que mantendo os exames em dia, tá? Para caso essa aterosclerose ela comece a aparecer, você consiga tratar ela o quanto antes para evitar qualquer tipo de acidente mais sério que possa deixar sequelas, beleza? Então isso é uma doença bastante perigosa e bastante silenciosa e tem muito a ver com gordura saturada, beleza? Quando se fala de gordura insaturada, a gordura insaturada precisa ter pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos do ácido graxo. Então escreve isso aí, ó. Pelo menos uma ligação dupla, certo? Então, por exemplo, aqui nessa molécula que você está vendo na sua imagem, entre esses carbonos aqui, você tem uma ligação duplinha. Essa ligação dupla aqui, a gente chama ela de insaturação. E essa insaturação é exatamente o que vai causar, certo? Essa característica de gordura insaturada, beleza? O que a gente percebe? Que a insaturação ela costuma entortar as moléculas. Então, por exemplo, toda vez que a gente pensa em gorduras insaturadas, elas costumam ser dessa forma. E aí, como essas moléculas elas estão tortinhas, evidentemente que aqui, ó, elas têm natureza líquida no corpo. Então, normalmente a gente chama ela de óleo. Então, toda vez que a gente pensar num óleo, a gente está pensando numa gordura insaturada, tá? Existe gordura insaturada do tipo cis e gordura insaturada do tipo trans. Isso tem a ver com a isomeria química, tá, dessa gordura. Então, provavelmente vocês já ouviram falar de gordura trans. Gordura cis pouco se fala, né, no dia a dia, mas gordura trans a galera fala bastante. E a gordura trans ela é muito mais estável, então ela tende a fazer mais mal para a saúde. Então, gordura trans é uma gordura que ela é ruim para a saúde, tá? Enquanto que a gordura cis, ela é uma gordura que ela é boa ali para a tua saúde, certo? Então é uma gordura ali que costuma fazer bem para a tua fisiologia, perfeito? Essa gordura líquida, essa gordura em óleo, tá? Onde que ela é encontrada em maior escala? Principalmente em vegetais, beleza? Então a origem vegetal é a principal origem ali das gorduras insaturadas, mas a gente também tem gordura insaturada de origem animal, como por exemplo, nosso ômega 3, tá? Então, ômega 3, também conhecido como óleo de peixe, ele é uma gordura de fonte animal, certo? Ou seja, ele é uma gordura insaturada de fonte animal, inclusive é uma gordura insaturada muito boa, porque ela atua no teu corpo, né, como um antioxidante fortíssimo, ou seja, ela está ligado a destruir aqueles resíduos celulares que são muito negativos, além dela também atuar na composição da tua bainha de mielina, ali da esfingomielina, então é super importante no processo, né, de formação ali da bainha de mielina. Então auxilia muito o seu sistema nervoso, super, hiper, mega importante para a nossa vida, tá? Então, ômega 3 aqui, uma gordura importantíssima para a gente, beleza? Quando a gente pensa em cerídeos, cerídeos são gorduras formadas por álcool de cadeias longas, tá? O que um álcool de cadeia longa demais, Kevin, ele me traz como consequência química, né? Você sabe que gordura já é apolar por si só, perfeito? Porém, os álcools, eles geralmente são estruturas que são polares, tá? Então, quando eu tenho um álcool muito grande, ele costuma trazer uma apolaridade muito grande para a molécula. Então, toda vez que a gente pensar em cerídeo, você vai pensar que ela é a gordura mais apolar que existe. Em outras palavras, galera, cerídeo, ela serve como um tipo de estrutura que é impermeabilizante. Então ela serve para não deixar a água passar de um lado para o outro dentro de células, dentro de estruturas biológicas, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui uma folha, tá, de planta, beleza? E essa folha de planta, ela tem aqui, ó, do lado de fora uma cutícula, certo? Que é esse lugar aqui, ó, cutícula, perfeito? A cutícula, ela muitas vezes pode ter cera para evitar a perda de água pela folha. Então, por exemplo, uma folha do cerrado
que é uma folha que, de um local que tem, né, estação de seca prolongada, ela geralmente tem uma cutícula cheia de cera, tá? E essa cutícula cheia de cera justamente vai evitar com que essa planta perca água para a atmosfera de uma maneira muito fácil, tá? Então, super importante ali para a gente. Além disso, quando a gente pensa em cera, você pode pensar em cera de ouvido, que serve para impermeabilizar o teu ouvido, não deixando com que o teu ouvido fique úmido. A umidade no ouvido faz com que haja proliferação de fungos e bactérias, o que traz otite ou inflamação no ouvido, certo? Super perigosa, super chata, super dolorosa, então não é também uma estrutura que vale muito a pena não, tá? Você tem os lipídios complexos, que são os lipídios que possuem, né, além de lipídio, mais alguma coisa inserida nele. Então, por exemplo, a gente tem aqui o principal exemplo, fosfolipídio. Fosfolipídio é o nosso principal componente de membrana. O que significa isso? Toda vez que a gente pensa no fosfolipídio, ele é uma estrutura formada de lipídio, certo? E de fósforo, perfeito? O fósforo, ele é algo que é apolar, certo? Desculpa, o fósforo ele é algo que é polar, enquanto que a gordura é uma estrutura que é apolar. Então, no fosfolipídio, que eu percebo que ela é uma molécula anfifílica, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é anfifílica. O que significa isso, Kevin? Significa que ela tem uma estrutura que é hidrofílica e uma estrutura que é hidrofóbica, tá? E aí o fosfolipídio ele vai ser o nosso principal componente dessa estruturinha mágica aqui, chamada de membrana plasmática, beleza? A gente vai falar, né, mais para frente ali sobre membrana plasmática e todas as propriedades dela, mas é legal já você saber que ela é formada por um lipídio, que é um lipídio complexo, certo? Um outro lipídio complexo bastante famoso é a esfingomielina, tá? A esfingomielina ela é usada como isolante na bainha de mielina, ou seja, é ela que compõe a bainha de mielina ali da célula nervosa, fazendo com que o impulso nervoso seja mais rápido. Então, todo neurônio aqui ele vai ter essa bainha de mielina presente para acelerar o impulso nervoso, para acelerar o nosso impulso elétrico, perfeito? Os esteroides, eles são gorduras formadas por colesterol. Tá? O que é colesterol? Colesterol é essa molequinha aqui, ó. Essa molequinha aqui é a base do meu colesterol, certo? Para ser o colesterol mesmo, falta só uma molequinha de OH que vai justamente se conectar, tá, a esses 4 anéis condensados. O colesterol ele é o principal formador aqui dos nossos esteroides. Qual que é a função do colesterol, dos esteroides ali para o teu corpo como um todo? Primeiro, ela é presente na sua membrana celular. Aqui, ó, é legal você lembrar que é de animal, tá? Então são os animais que têm colesterol de fato como membrana ou como componente de membrana, certo? Ele é precursor de hormônios sexuais. Que hormônios são esses? Testosterona, estrógeno e progesterona. Então esse aqui são os meus hormônios sexuais. Ele é precursor de alguns hormônios corticoides, como por exemplo cortisol, né? Ele vem também de colesterol. Ele é precursor de vitamina D, a gente já comentou sobre isso, né? Então, a vitamina D ela é fotossintetizada e ela tem como precursor o colesterol ali. E além disso, ele está relacionado também com a formação dos sais biliares ali, através do ácido cólico, que é um ácido também formado de colesterol. Apesar dele ter essas múltiplas funcionalidades no corpo, geralmente o que mais cai para vocês está ligado a essas duas lipoproteínas de transporte, chamado de HDL e LDL. Como eu falei para vocês, elas são lipoproteínas de transporte, tá? HDL significa High Density Lipoprotein, ou seja, high significa o quê? Alta. Então isso aqui é uma proteína de alta densidade. Ela tem um volume menor e um peso maior, certo? Então faz com que ela seja mais pesada ali. O LDL, esse L vem de Low Density Lipoprotein, ou seja, low ele vem de baixa densidade. Gostou do meu inglês horrível, né?
mas ele serve, não é isso? Ele serve para se comunicar no máximo, não, mas nunca mais do que isso. Mas vamos lá. Toda vez que a gente pensa em LDL e HDL, o que eles sempre vão te cobrar é o sentido dele, qual que é considerado bom e qual que é considerado ruim. Então vamos direto ao ponto aqui, ó. O HDL, ele é um colesterol que ele vai tirar a gordura do tecido e vai levar para o fígado. Então, ó, ele está pegando a gordura que está presa no meu tecido e ele está devolvendo essa gordura para quem? Para o meu fígado, certo? Que é o meu grande reservatório, né? E vamos dizer que distribuidor de gordura no corpo, perfeito? O HDL, então, como ele diminui a gordura circulante, ele é considerado um colesterol bom, beleza? Agora o LDL, ele é um colesterol que vai fazer o quê? Que vai tirar a gordura do fígado e vai levar essa gordura para o tecido. Isso é excelente, galera, porque todo tecido precisa de gordura. Porém, quando eu consumo muita gordura, meu fígado ele manda muito LDL para minha circulação. E se eu começo a ter muito LDL na circulação, começa a acontecer isso aqui, ó. Começa a ter placas de gorduras no meu corpo. Logo, o aumento excessivo de LDL, ele é considerado muito ruim. Então, quando a pessoa fala, eu estou com colesterol alto, normalmente o que está alto é a quantidade de LDL, que é o nosso colesterol ruim, certo? Como é que eu vou decorar isso aqui, Kevin? Lembra assim, ó. Hoje Deus livra. Ah, que coisa boa. Logo, Deus leva. Ah, que coisa ruim. Perfeito aqui? Então, colesterol bom, HDL, colesterol ruim, LDL. Isso aqui é muito importante de você saber. Isso aqui é muito, muito, muito cobrado de vocês. Beleza? Quando a gente analisa as quantidades de colesterol, isso é legal da gente perceber. Por quê? Porque quando a gente faz o exame de sangue, é bem normal da gente ter essas taxas de colesterol sendo medidas ali pelo teu médico, perfeito? E olha que legal essa análise. Quando a gente analisa ali, ó, o colesterol total, que é justamente a soma dos colesteróis bons e ruins, né? Ele tem que ficar ali, ó, abaixo dos 200, certo? Se está entre 200 e 240, ainda o paciente está de boa, mas o ideal é que você faça o quê? O ideal é que você fale para o paciente maneirar ele na alimentação. Se está acima de 240, já começa a ficar um pouco preocupante. E a gente percebe que a quantidade de LDL ela é muito maior do que a quantidade de HDL, certo? Porque realmente você precisa de muito mais circular para os tecidos a gordura do que propriamente devolver para o fígado, certo? Então, quando aumenta, geralmente aumenta muito desse cara e em contrapartida você tem uma redução nesse carinha aqui. E aí significa que você está acumulando muita gordura e você está resgatando pouca gordura. E isso é realmente bastante negativo para o corpo como um todo e muitas vezes a gente precisa de ter uma intervenção ali medicamentosa para controlar o colesterol do cara. Perfeito? A aulinha de hoje ficou tranquila? Ficou clara na cabeça de vocês? Um beijo e um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!